Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor, uma história muito conhecida. Quem é que nunca ouviu falar sobre a história de José, José do Egito? É assim que nós o chamamos. Infelizmente, né? Porque do Egito ele tinha pouquíssima coisa, além de ser alguém a quem Deus usou naquela região, naquela área, de uma forma maravilhosa e especial. Hoje, meus irmãos, todos nós precisamos entender um pouco sobre as portas que Deus abre e as portas que Deus fecha. Todos nós queremos portas abertas e oramos por isso, não é verdade? Oramos para que Deus abra portas de emprego, portas de bons relacionamentos, oramos para que Deus guarde a nossa porta, a nossa entrada, a nossa saída. Isso faz parte da nossa vida, mas é importante a gente observar portas abertas por Deus. Sempre há uma porta que nós queremos entrar, sempre há. Nem sempre a porta que nós queremos entrar é a porta que Deus abriu. Se Deus não abriu esta porta, ainda que a gente queira entrar, não é essa porta a melhor porta para nós entrarmos. Em algumas ocasiões, as portas são fechadas e nós ficamos bravos. Em algumas circunstâncias, até zangados com Deus. Por que é que o Senhor fechou esta porta? O que sabemos nós do que está além da porta? Quanto mais tempo de caminhada cristã você tiver, mais você perceberá que aquela porta que você tanto sonhava e foi fechada por Deus para o seu próprio bem. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Quem lembra daquela música antiga? Caminhando eu vou. Só eu, né? Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por me apoiarem nesse momento. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia, o que ele trazia, irmãos? Leiam comigo. Mas notícias deles a seu pai. Versículo 3, ora, Israel, que é Jacó, né? Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, gente. E fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Até aqui. A porta da casa de José foi fechada para ele. A porta da casa de José foi fechada para ele. E quando a porta da nossa casa é fechada para nós, talvez seja uma das portas mais difíceis de nós percebermos quando elas são fechadas para nós. É duro, é sofrido. Essa porta foi fechada pelos irmãos de José. E o texto descreve aqui que esse ambiente familiar havia azedado. Estava um ambiente muito hostil. E o texto declara algumas razões. Duas delas nós já lemos aqui no versículo 2, dizendo que José trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. No versículo 3 conta que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Mas veja no versículo 11, o versículo 11 condensa todas essas razões. Seus irmãos lhe tinham o que, meus irmãos? Está escrito aí? Ciúmes. O pai, no entanto, considerava consigo mesmo. Para além desses tópicos que aqui estão, as notícias ruins. Segundo, que o pai amava mais a ele do que a seus irmãos. Terceiro, que é um resumo disso tudo, que eles tinham ciúmes. Para além disso, as questões que envolvem os sonhos de José trouxeram para ele algumas complicações.
embora não tenham sido sonhos gerados por ele, não tenham sido sonhos que ele desenvolveu, como um sonhador de olhos abertos, que conta as coisas, que diz que vai ser isso, aquilo, mas sonhos que Deus estava trazendo para ele. Deus estava ministrando ao coração dele, ao coração de seus irmãos, de seu pai, da família, por meio dos sonhos, uma visão daquilo que aconteceria. Mas nenhum deles queria aceitar aquilo. Aquilo trazia para o coração dos seus irmãos um ciúme violento já descrito aí. E dois são os sonhos. O primeiro está no versículo 7, no versículo 8. Veja comigo. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. José contando. E os vossos feixes, os irmãos, o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mais adiante, no versículo 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Não sei se foi o tom assim, eu fiquei meio bravo aqui, né? Que sonho é esse que tiveste? Talvez assim. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E aí, o versículo 11 traz de volta aquela perspectiva do ciúme que ali estava. Foi depois de tudo isso que os irmãos de José tomaram uma decisão. O tempo de José aqui para nós acabou. José tinha ido a serviço do seu pai, sob orientação dele, ver como é que estavam os seus irmãos. E quando José ainda estava distante, ainda à distância, os seus irmãos olharam e viram: vem aí aquele sonhador, e arquitetaram um plano para matá-lo. E o plano era muito simples: vamos matá-lo. E vamos pegar a roupa dele, colocar com sangue de animal, e vamos levar para o nosso pai. Um dos seus irmãos, preocupado com essa história, disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo nessa cisterna aqui, que a intenção dele era passar o tempo e não permitir que aquilo se desenvolvesse ainda mais. José chega, é tomado pelos seus irmãos, é jogado na cisterna, um buraco sem água. Quando colocado ali, passa o tempo, vêm os midianitas, também chamados ali de ismaelitas, são vendedores de escravos, e eles fazem um plano: vamos vendê-lo como escravo, e vamos tomar essa roupa dele, manchá-la com sangue do animal, e essa história se desenvolve assim. José tem a porta da sua casa fechada pelos seus irmãos. Razão, ciúme. Razão, inveja. As razões são postas aí no texto, e nós sabemos o quanto a inveja, o ciúme é capaz de fechar portas para as pessoas. O quanto numa família, numa casa, pessoas do mesmo sangue, quando brigam e quando há ciúme, as portas são fechadas para outra pessoa. Infelizmente, essa é uma realidade que nós podemos constatar em nossos dias, na nossa vida, em tantas famílias, e talvez por nós mesmos. Eventualmente, o meu coração se fechou para alguém por causa de ciúme. É possível que o coração de alguém enciumado tenha sido fechado para mim, e eu não consiga entrar, não consiga me conectar, não consiga me relacionar por causa do ciúme. A porta da casa dele foi fechada. Capítulo 39, na sequência do texto, narra que a porta da casa de Potifar foi aberta e também fechada. Uma coisa de cada vez. Capítulo 39 narra o tempo em que a porta foi aberta na casa de Potifar. Quem era ele? Comandante da guarda, oficial de Faraó. Já estamos no Egito. José foi comprado. José virou escravo. José, que era um garoto livre, um adolescente livre, herdeiro de uma família grande, bem-sucedida, próspera, se tornou escravo. A porta da liberdade foi fechada para ele. A porta da liberdade foi fechada para ele. Mas uma porta no céu foi aberta,
e é um resumo lindo no capítulo 39, versículo 2. Veja o que diz o capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José. Leia comigo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A presença de Deus ao lado de José, numa terra estranha, longe de sua família e do seu povo, foi uma declaração de amor do Senhor por ele e uma expressão da soberania divina para cumprir os seus propósitos. A porta da casa foi fechada. Agora a porta da casa de Potifar foi aberta. O versículo 2 do capítulo 39 declara: o Senhor era com José. José precisou aprender de forma traumática que ele também teria que fechar portas quando essa porta foi aberta. A história é muito conhecida, vou resumi-la. José era bonito, José era atraente, José chamava a atenção. A esposa de Potifar se afeiçoou dele e ela tentou seduzi-lo. Ele não quis, ele fugiu, ela gritou. E quando os demais servos chegaram, ela o acusou de assédio. E ela estava com parte da sua roupa, a sua capa, que ela puxou. Enquanto ele fugia, ela puxou. E aquela era a prova para que ela dissesse: olha, este homem José, a quem meu marido confiou toda a casa, ele me assediou. Mas eu queria chamar a atenção de alguns detalhes, capítulo 39, versículos 7 a 9. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, o que diz a Bíblia? Recusou e disse à mulher do seu senhor, olha a frase dele: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Veja a pergunta retórica que ele faz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Enquanto ela queria abrir a porta, enquanto ela queria abrir a porta e entrar, ele precisou ser firme, ele precisou ser fiel a Deus, ele precisou ser fiel a Potifar para manter a porta fechada e não permitir nenhuma intimidade. Veja, ele não abriu a porta, ele manteve a porta fechada. Ele não precisou ficar ali entre abrir e fechar, ele manteve a porta fechada, embora simbolicamente ela estivesse do lado de fora, querendo entrar. E ela era insistente, ela não era uma mulher fácil, não era uma mulher que se satisfaria com não, ela insistiu. Veja que o versículo 10 diz: falando ela, José, todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Todos os dias a tentação batia à porta de José, todos os dias ele era tentado por aquela mulher, todos os dias ele era tentado numa área que para homens e mulheres é uma área complicada, é uma área difícil, que é a área sexual. Todos os dias isso acontecia, e a solução, a única possibilidade é não abrir a porta. Preste atenção. Quando alguém com esse tipo de intenção bate a sua porta e você abre, porque acha-se forte, porque acha que está no controle, porque acha que pode dizer: olha, desculpa, olha, foi mal, não é bem isso, olha, eu não quero. Não abra a porta, não há conversa, não há diálogo, não há negociação com uma situação como essa. Uma vez que essa porta é aberta, e vou escancarar isso aqui, uma vez que a porta é aberta, que essa brecha se abre, o coração pode se afeiçoar, a nossa carne pode falar mais alto,
As nossas fraquezas podem ser demonstradas ali. Alguém carente pode abrir essa porta, ainda que não com a intenção, ainda que dizendo, não, eu não vou ter absolutamente nada, eu estou muito bem, eu consigo. A carência fragiliza e deixa a pessoa vulnerável, e essa vulnerabilidade leva à queda. São diversas histórias que você conhece e que você sabe que nesta área não pode ter porta aberta. É preciso fechar a porta quando algo como esse ou como isso acontece. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Enquanto ela queria abrir a porta, ele foi firme. E eu me perguntei, irmãos, e se? Eu gosto do e se, porque o e se é uma conjectura, não pode ir muito longe, né? E se ele tivesse aberto essa porta? E se ele tivesse aberto essa porta? E a pergunta que vai ficar só aqui entre nós dois aqui, nós três, é o seguinte, o que teria acontecido? Ou o que não teria acontecido? Você precisa pensar que não é apenas o que eu ganho, mas é o que eu perco. O que eu perco, eu posso não ter ideia. O que se pensa numa hora como essa é o que eu ganho. A gente precisa pensar no que eu perco. Maridos, esposas, noivos, namorados, jovens, adolescentes, percebam que esta é uma questão que está posta para a vida de todos nós. Eu quero trazer a você uma palavra: quem não respeita você, quem não respeita você, quem não respeita o seu relacionamento saudável, quem não respeita a sua vida, quem não respeita seu casamento, quem não respeita a sua determinação em manter-se puro sexualmente, quem não respeita a sua decisão, não merece você. Meu conselho: feche a porta para essa pessoa. Potifar lançou José no cárcere. Todo o progresso social e econômico que aconteceu até aqui, Deus estava com ele. Deus estava com ele, tudo isso ficou para trás. Mais uma porta foi fechada para José. A primeira porta, a porta da família. Depois abre-se essa porta, Deus abre a porta na casa de Potifar. Ele precisa fechar a porta para que a mulher de Potifar não tome. Agora a porta da casa de Potifar é aberta, fechada, e é aberta a porta da prisão para ele. Capítulo 39, versículos 21 a 23, mostra que apesar das portas serem fechadas para nós, ainda que de forma injusta e impiedosa, guarda isso com você, apesar das portas serem fechadas para nós, ainda que de forma injusta e impiedosa, Deus, que é justo, ainda que permita, Ele jamais nos deixa. Veja o que diz a Bíblia, versículos 21 a 23, capítulo 39 de Gênesis. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Deus tocou no coração do carcereiro. José caiu nas graças do carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Novamente, uma porta fechada não jogou José no lugar da prostração e do lamento. Pelo contrário, ele fechou a porta para a frustração. Isso não é fácil, isso exige muito empenho. Veja, seria natural que ele ficasse se lamentando, que as lamúrias viessem à sua mente, que seu coração ficasse cheio com esses posicionamentos para dizer: Senhor, o Senhor me abandonou, meus irmãos, agora lá eu estou no cárcere, tudo injustamente, isso é um absurdo. Poderia, natural, da natureza humana, mas ao invés de ficar ali na prostração e no lamento, ele fechou a porta para isso, fechou a porta para a prostração,
fechou a porta para a frustração. Deus o levantou, Deus o abençoou, Deus fez com que ele caísse nas graças do seu líder ali, ele se tornou o gestor do cárcere. Guarda isso com você. A porta que Deus abre nem sempre é a porta que nós queremos entrar, mas se Deus está abrindo, Ele estará conosco. Não pare, não cesse, não se lamente, não fique prostrado, não se sinta frustrado, seja levantada pelo Senhor. Feche as portas para aquilo que não presta, que não edifica, que não vai abençoar a sua vida, seja no campo físico, no campo emocional e no campo espiritual. Amém, meus irmãos? E foi lá que ele fez o melhor que ele pôde. Ele fez o seu melhor, e o seu melhor sob a bênção de Deus o projetou, e o levou a cuidar de todas as pessoas, se tornou um líder ali naquela área. Ele não sabia, mas ali o Senhor estava abrindo para ele uma nova porta, aliás, uma mega porta que Deus estava abrindo ali. Porém, isso não aconteceu de uma hora para outra. Veja, ele pôde ouvir sonhos, mais uma vez os sonhos, do copeiro e do padeiro. Ele ouviu os sonhos, ele os interpretou, ele contou para eles, e ele disse: olha, não se esqueçam de mim, na verdade não se esqueça de mim. Copeiro, padeiro, a declaração do sonho era a morte dele. Entre o sonho, a saída do copeiro e o que vai acontecer mais adiante, foram 2 anos. Diz a Bíblia que foram 2 anos. Você pode achar muito, você pode achar muito tempo. Todavia, durante esse tempo, Deus estava preparando José para outros passos. Isso é claro, está na Bíblia, isso é claro. Enquanto José estava ali no presídio, no cárcere, na masmorra, como diz o texto, enquanto ele estava ali, Deus estava preparando José para algo maior. Existem etapas na nossa vida é feita de etapas. Nós poderemos querer, desejar e sonhar com a etapa de número 10, mas para chegar ao 10 tem que começar no 1, no 2, no 3, no 4, só que entre o 1 e o 10 nós nos frustramos. Entre o 1 e o 10 nós caímos, entre o 1 e o 10 nós ficamos prostrados, entre o 1 e o 10 nós reclamamos, brigamos com as pessoas, brigamos com Deus, que nós, na verdade, eu quero estar no 10, e Deus está dizendo: você vai chegar no 10, continue perseverando. A porta aberta por Deus nem sempre é a porta que nós queremos entrar, mas a porta que Deus abre é a porta pela qual Ele abrirá outras portas para nós, segundo a vontade dEle. A porta da casa foi fechada para ele. A porta da casa de Potifar foi aberta e fechada para ele. A porta da prisão foi aberta e agora a porta da prisão vai ser fechada, porque a porta do palácio foi aberta. A porta do palácio foi aberta e fechada. A porta do palácio foi aberta em razão de 2 sonhos de Faraó. Você conhece os sonhos? Lembra das vacas? Só fica com esse sonho das vacas magras e as vacas gordas. Curioso que também foram 2 sonhos definidores para que a porta da casa de José fosse fechada. Está lembrado? Que eu li os sonhos, os 2 sonhos que ele teve, contou para os seus irmãos, eles ficaram com ciúme. 2 sonhos lá, 2 sonhos aqui. Observe como a porta se abriu e como outra porta apressou ser fechada em 41, capítulo 41, versículos 14, 15 e 16. Gênesis 41, versículos 14, 15 e 16. Então Faraó mandou chamar a José. Nessa altura, o copeiro contou para ele que José havia interpretado o seu sonho quando ele esteve preso, quando ele ofendeu a Faraó. Aí ele conta: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Um parênteses aqui: você acha que Deus joga conversa fora? Você acha que tem alguma coisa na Bíblia assim à toa? Que bobagem, eu não colocaria isso.
Leia o texto, veja o que ele fez, coisa simples, prática, estava na mão dele. Se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Versículo 15, este Faraó lhe disse, tive um sonho, e não há quem interprete. Ele já tinha pedido para todos os seus magos, sábios, ninguém interpretava. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Leia comigo o versículo 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Perceba que José precisou fechar uma outra porta, quando essa porta foi aberta, e esta aqui é a porta da vaidade. Esta é a porta do orgulho. Sabe por quê, irmãos? Porque a fala de Faraó era aquela fala que qualquer ser humano gostaria de ouvir. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Nessa altura aqui, era possível, e era natural, da natureza humana, que seu coração se enchesse, e que ele ficasse inflado, que seu ego ficasse inflado, que ele ficasse vaidoso, orgulhoso, e dizendo, pensando, que ponto nós chegamos, hein? Eu agora, Faraó, dizendo que eu tenho o poder para interpretar o sonho. É nessa hora que é o seguinte, a gente luta, luta, luta e vence. E quando a gente vence, a gente chega nesse ponto aqui que a gente venceu, a gente diz assim, poxa, eu fui bem, realmente eu fui demais. Vou contar nada para ninguém não, mas glória a mim, porque eu realmente arrebentei. E nós começamos a dizer que eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. É essa hora que a vaidade entra no coração. É essa hora que o orgulho que precede a queda nos derruba. É nessa hora que nós percebemos o quanto é perigoso atribuir a nós mesmos algumas coisas ótimas que foram feitas. É nessa hora que nós precisamos compreender que quem nos dá as bênçãos é o Senhor, e a Ele seja dada sempre a honra, glória e louvor. A resposta de José é para fechar essa porta, para impedir que isso aconteça. Ele responde, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Perceba que José fechou a porta para a vaidade, ao atribuir a Deus a interpretação dos sonhos. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Há um padrão aqui. A gente precisa aprender a ler padrões. Há um padrão aqui. Toda vez que José avança, toda vez que uma porta se abre, uma cilada é aberta para ele. Quando ele chega na casa de Potifar e desenvolve, ele cresce, vem a mulher de Potifar. Quando ele chega, depois de interpretar os sonhos na prisão, e Faraó o chama, quando a porta do palácio se abriu, veio a tentação do orgulho e da vaidade. É um padrão. Todas as vezes que nós temos vitórias, que Deus abre portas para nós, todas as vezes há uma cilada para nos pegar pelo pé e nos jogar no chão, todas as vezes. Fique atento a isso. O final dessa história é lindo, porque Deus abriu a porta e José se tornou governador do Egito. Mais tarde, quando os tempos das vacas magras vieram, os seus irmãos, está lembrado deles? Aqueles irmãos que queriam matá-lo e que o jogaram na cisterna, que o venderam como escravo, que mataram o animal e passaram o sangue na roupa dele, entregaram essa roupa para o pai. Imagine a frieza, imagine a crueldade de um pai que ama o filho, de alguém pegar esse filho, vendê-lo como escravo, pegar a roupa desse filho, manchá-la com sangue e entregar para o pai. O pai chorou dias, sofreu horrores por causa disso. E eles nem aí. Aí veio uma seca, a porta das chuvas, Deus fecha, a pobreza vai se espalhando, mas Deus havia mostrado para José o que aconteceria, e José se preparou, e o Egito também, as portas foram abertas e Deus abençoou. Foi aí, meus queridos e amados irmãos, que algo muito precioso aconteceu,
porque quando os seus irmãos chegaram para pedir ajuda, e os seus irmãos foram acolhidos por ele em algumas etapas, e posteriormente o pai. E quando o pai deles morreu, os seus irmãos ficaram desesperados, acreditando que José se vingaria deles. 2 detalhes. Primeiro, em geral, a psicologia ajuda a gente a entender isso. Nós projetamos para o outro aquilo que nós faríamos no lugar dele. O que eles fizeram? Se nós estivéssemos no lugar dele, a gente não deixaria barata essa história, a gente se vingaria. É natural, é da natureza humana o desejo de vingança. Quantas vezes você já se sentiu assim, querendo se vingar de alguma coisa que você recebeu, e dar na mesma moeda, e bater bem igual, para que a pessoa sinta aquilo? Só que José fechou a porta para a vingança. O desejo de vingança, que é parte da nossa natureza, veio, mas José fechou essa porta. José não permitiu que o desejo de vingança fosse consumi-lo. José não permitiu que aquela vingança pudesse estar ali diante dos seus olhos, ele colocar aquilo em prática. Deus deu a ele um coração capaz de perdoar. E aí é uma opção: eu fecho a porta para a vingança e abro a porta para o perdão, ou eu fecho a porta para o perdão e abro a porta para a vingança. Qual das 2 portas você acha que Deus quer que você abra e que você feche? Ele fechou a porta para o desejo de vingança. Ele abriu a porta para o perdão. Recebeu seus irmãos, seu pai, e ali foi gestado o povo de Israel. Enquanto José viveu, os seus familiares foram muito bem cuidados. Enquanto a fama de José ainda estava ecoando no meio do povo do Egito, os familiares, os seus herdeiros, a descendência, as portas do Egito estavam abertas para eles. Eles conviviam. Mas diz a Bíblia que levantou-se um rei que não conheceu ou não conhecia a José. Levantou-se um rei que não conhecia José. E aí as portas foram fechadas e eles foram escravizados 400 anos. A pergunta é: Deus abriu as portas para eles saírem? Deus usou Moisés para abrir as portas para eles saírem, mas isso aí é uma outra história. Portas que Deus abre, portas abertas por Deus. A soberania de Deus abriu e fechou portas na vida de José. Cada porta fechada precedeu outra porta aberta por Deus. Cada porta fechada precedeu outra porta aberta por Deus. Cada porta aberta foi seguida de porta a ser fechada. Eu quero orar com você, porque a gente precisa entender que algumas portas pelas quais nós queremos entrar, Deus não quer que a gente entre. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a entender isso. A gente precisa pedir a direção dele para entrar nas portas, ou na porta que ele abrir para nós. A gente precisa aprender a fechar portas. E nesse texto, fechar a porta para a tentação da carne, fechar a porta para a vaidade, para o orgulho, fechar a porta para o desejo de vingança, abrir as portas para o perdão, abrir as portas para a fidelidade a Deus, abrir as portas para a lealdade ao Senhor e ao próximo. Você pode ficar de pé. Josué Rodrigues escreveu e cantou: portas que se fecham são iguais às que se abrem,
se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim, nem sempre. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Escreveu o pastor Josué Rodrigues, uma música linda que você deve baixar depois para ouvir. Creio, irmãos, que nós todos sabemos que Deus pode abrir portas, que Deus pode fechar portas. Creio que todos nós sabemos quais portas nós precisamos fechar na nossa vida e quais portas nós precisamos abrir. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre nós. Quando batemos, quando queremos entrar, quando esmurramos uma porta, quando queremos derrubar uma porta fechada pelo Senhor, que o Senhor está dizendo: não, meu filho, não, minha filha, mas nós não aceitamos o não do Senhor. E o Senhor, que é soberano, em sua soberania, pode nos permitir entrar por essa porta que o Senhor não quer, mas que a gente quer. E aí, nós choramos, nós sofremos, nós somos magoados, magoamos, nós fazemos sofrer, nós sofremos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia quando nós abrimos as portas, a porta para a tentação, quando nós dialogamos, quando nós nos achamos fortes, ou ainda quando nós queremos, e andamos numa linha muito fina, nos aproximando daquilo que vai nos derrubar. Deus querido, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia quando a frustração, a prostração quer nos derrubar. E nós olhamos para trás e reclamamos de novo, uma outra porta fechada, de novo, Senhor, eu não aguento isso. Pai, te agradeço porque esse texto nos mostra que o nosso melhor, sob a bênção do Senhor, vai gerar prosperidade e bênçãos para a nossa vida. E ainda que demore para aquela porta ser aberta, ainda que demore, nós vamos esperar. E quando essa outra porta for aberta, e a vaidade, o orgulho, quiser flertar conosco, e nos levar ao erro, e nos derrubar, porque o orgulho precede a queda, diz a sua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a dizer não à vaidade, não ao orgulho, e dar honra, glória e louvor somente ao Senhor, porque é o Senhor que abriu essa porta, é o Senhor que deu a José a possibilidade de interpretar os sonhos, é o Senhor que nos dá a oportunidade de estudar, de trabalhar, de nos esforçar, de nos empenhar. É a boa mão do Senhor que faz todas essas coisas. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós, Pai. E ainda que depois de algum tempo, a porta que foi aberta seja novamente fechada, e um longo tempo de espera seja verdadeiro para nós, como foi para o povo, a nossa esperança está que mais uma vez o Senhor vai abrir a porta, e quando nós passarmos por essa porta, nós vamos dar honra, glória e louvor ao Teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai. Nós oramos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Nós oramos por consolo do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a família da Dona Nílcia,
a vida do reverendo Tiago, do Nando, da Thalita, de todos os seus familiares, companheiros e amigos. Oramos, ó Deus, pela família de Dona Jurema, a Dani, Carlinhos, Giovana, Gabriel, Valdir, todos os familiares conectados à igreja ou não, que haja consolo do Senhor em nome de Jesus. Oramos pela cura dos enfermos, Pai. Oramos pela cura de Paulo Franco e família, pela vida da Rebeca e sua família, reverendo Isaías e família, reverendo Jader e tantos outros amados nossos que estão enfermos. Deus querido, não nos deixe parar de orar. Nós queremos entregar essas vidas em Tuas mãos, assim como nós oramos, ó Deus, pelo fim dessa pandemia, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por sabedoria aos governantes em todos os níveis, no país ou fora dele. Oramos, ó Deus, pela bênção, pela graça, pelo poder maravilhoso do Senhor. Oramos, ó Deus, por todas as coisas, e nós pedimos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Oramos pela vida, o trabalho de cada um dos nossos irmãos, por portas que se fecharam, mas com esperança no Senhor. Estamos certos que elas foram fechadas pelo Senhor e que outras portas abertas pelo Senhor estarão diante de nós. E quando nós entrarmos por elas, nós vamos dar ao Senhor honra, glória e louvor. Te agradecemos pelos aniversariantes de vida e de casamento, pelas bênçãos recebidas, pelas portas abertas, pelas vitórias, pelas curas, pelas restaurações, pela reconciliação, pela alegria que vem da Tua presença. Nossas mãos estão cheias de gratidão, e ao Senhor nós queremos glorificar, dizendo: seja louvado e adorado, Deus poderoso e amado, no nome santo e precioso de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém. Eu sou grato.